julgar sem conhecimento de causa. Deus abençoe aos meus amados irmãos, que todos tenham um excelente dia e que Deus possa os abençoar, os ajudar. É minha oração do profundo do meu coração, da minha alma. Os irmãos sabem que estas pequenas mensagens são para ajudar a nós, para nos encorajar, para nos abençoar. Isso não é para angariar nada. Os irmãos que me conhecem sabem disto. Isso não tem nada para chamar alguém. Isso simplesmente para os nossos irmãos, para que possam ser abençoados. E nós vamos ler aqui em Jó, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. É quando Elifaz veio repreender a Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Isto é que ele faz falando com Jó. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade de teus caminhos? Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perecesse? E onde foram os sinceros destruídos? Olha a ousadia dele. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consome. Ele estava julgando a Jó pelo que ele estava vendo, pelos olhos. Ele estava vendo um homem ali todo ferido de lepra, desde a sola do pé até o fio de cabelo da cabeça. Um homem que ficava sentado na cinza, raspando bichos, raspando a ferida podre com um caco de telha. E ele disse assim, como nós acabamos de ler, que ele instruía os outros, ajudava as pessoas, e agora ele está lá, naquela situação, que aquilo ali era fruto de pecado que ele estava colhendo. Elifaz foi muito infeliz em ir repreender a Jó pelo que estava acontecendo, porque ele não sabia que aquilo estava vindo do Senhor. Ele não sabia, Elifaz não conhecia, ele não tinha conhecimento que aquilo que estava acontecendo com Jó era Deus testando a ele, era Deus confiando em Jó. Ele não sabia que Satanás tinha ido lá diante de Deus e conversado com ele. E quando Satanás veio de rodear e passear a terra, e Deus disse: viste Jó, fiel, servo, honesto, que anda justo em seus caminhos? Elifaz não sabia que Satanás e Deus tinham tido um diálogo, e que Deus tinha colocado Jó
nas mãos de Satanás para ser ferido, porque Deus estava provando a Jó e esfregando na cara de Satanás que Jó era fiel mesmo com lepra. E nós sabemos que a lepra é um símbolo do pecado na Bíblia. E Elifaz, vendo aquela situação, foi lá acusá-lo, julgar a Jó. Isso, irmãos, é muito perigoso. Isso acontece conosco. Deus prova todos os seus filhos. Não tem um filho, uma filha que vem ao Senhor Jesus Cristo, que ele não é testado, provado, porque a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Às vezes a pessoa olha na situação daquela família, olha na situação daquela vida, daquele casal, olha na situação daquele pastor, daquela igreja, daquela moça, daquele rapaz, e começa a julgar a pessoa pela aparência. E nem sequer foi nos comissionado julgar ainda. O ofício do Senhor Jesus Cristo agora é intercessor, é exercer misericórdia. E Cristo em nós, o que ele faz? Ele exerce graça, misericórdia sobre os outros. Quando o Senhor Jesus Cristo vier para julgar, a noiva virá com ele para julgar até os anjos. Mas agora não cabe a ninguém julgar, não. Agora cabe a nós é orarmos, é intercedermos, é pedir graça pelas pessoas. E logo que passou, Jó, logo ele pensou, Elifaz pensou, logo Elifaz pensou, Jó pecou e não quer confessar, porque se ele está nessa condição aí é porque ele está em pecado, mas ele estava total e completamente errada. Quando eu era garoto, deve ter ainda esse provérbio que dizia assim: boca fechada não entra mosquito. Que lição nós temos, irmão? Em quaisquer circunstâncias que nós vemos os quadros mais terríveis, os quadros mais feios, boca fechada não entra mosquito. Você não sabe, não fala. Se você sabe, não cabe a você falar, fica calado. Se você não foi inquirido, se você não foi chamado, se você não foi pedido para falar, fecha sua boca, que você saberá que você estará certo. Elifaz foi infeliz, e todos que julgam as pessoas também são infelizes. Quando você vê uma mãe padecendo com uma criança, sofrendo com o filho, não fala assim: se fosse meu filho não seria assim. Olha, principalmente quando não é casados, principalmente quando não tem filhos. Escuta, boca fechada não entra mosquito. E o nosso dever é interceder, clamar por misericórdia. Quando o irmão Branham via certas coisas, como ele viu, ele disse assim: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro por caminhos piores. Irmãos, se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre nós, nós nem sabemos o quão capazes de coisas terríveis nós somos capazes de fazer coisas terríveis que nem passam em nossa mente. Então, que Deus mantenha a mão de misericórdia dele sobre nós, para não julgarmos a ninguém, mas simplesmente para amarmos e intercedermos. Se nós não pudermos fazer nada, fique quieto, fica calado, deixa tudo diante de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.